Olá pessoal, bem-vindos todos à comunidade do investidor. Hoje eu trago no tema renda variável, de quartas-feiras, mais uma das solicitações que acontecem lá em nosso grupo de interação no Telegram, onde foi solicitado um conteúdo sobre trade com tesouro direto. Então a gente está trazendo esse tema para a aula de hoje, de como especular no tesouro direto. E aí a gente começa exatamente com essa pergunta, Realmente dá para fazer trade com tesouro direto? Vamos entender isso melhor. A gente precisa entender então se realmente é possível especular, se isso é uma verdade ou é um mito. E por que eu estou usando aqui o termo especular? Quando nós falamos de trade, é importante a gente entender a diferença. Se eu opero com day trade, swing trade, que são operações ali de curtíssimo prazo em bolsa de valores, o trade ele não é um investimento, ele é uma especulação. Então, e nada de errado com isso. A palavra não é lá muito bonita e ela acaba nos trazendo uma conotação, uma memória auditiva que não é muito positiva. Mas eu posso ser especuladora, ou eu posso ser investidora. Ou posso também, simultaneamente, agir das duas formas, especulando e investindo. A especulação, ela me traz a possibilidade de ter um retorno mais rápido, um ganho maior no curto prazo. E isso pode incrementar, inclusive, o meu capital para investimentos. Da mesma forma que pode também me trazer uma perda muito maior no curto prazo. É verdade ou mito, então, especular com tesouro direto? Então, se você já se deparou aí com propagandas na internet, com algum artigo, com pessoas até prometendo rentabilidades ou comentando sobre isso, eu acredito que já deva ter acontecido, Então, a gente acaba ficando curioso, no mínimo curioso e na maioria das vezes desconfiado com essa promessa de ganhos no tesouro direto. E a gente vai entender um pouquinho isso hoje, mas podem acreditar, existe sim uma possibilidade real, honesta e simples, inclusive de maneira muito simples, de conquistar rentabilidades realmente muito boas, excelentes, acima de 2 dígitos, somente fazendo essas operações especulativas com o tesouro direto. Tá? Na verdade, não é só com o tesouro direto, mas ele é o mais conhecido. Qualquer título que tenha componentes pré-fixados marcados a mercado e que nos deem a possibilidade de ser negociados antes do vencimento, porque senão isso não faz sentido, é possível especular, entendeu? E isso essa movimentação, essas negociações, elas só são possíveis exatamente graças à especulação. Então, se você se interessou por isso, quer entender realmente, fica aqui com a gente nessa aula que a gente já vai passar mais detalhes. Não dá pra gente entender se é ou não possível, já disse que é, e como isso pode ser feito, sem eu entender, sem eu conhecer a marcação a mercado, E entender por que a Selic influencia o Tesouro IPCA mais o pré-fixado. Bom, um ponto muito importante para a gente entender e reforçar aqui é que essa influência da Selic, ela só acontece antes do vencimento do título. Por quê? Qualquer título do Tesouro Direto que eu faça um investimento e carregue até a data de vencimento daquele título, eu tenho garantida a rentabilidade que foi contratada no momento ali da aquisição daquele título. Independente do que aconteça, aquela rentabilidade contratada está assegurada. Agora, em função da marcação a mercado, no período entre a minha compra e o vencimento daquele título, muita coisa pode acontecer. E aí, realmente, existem variações, oscilações, muitas vezes grandes, no preço do título, tá? Então, este é o primeiro ponto de reforço. Só vai acontecer antes do vencimento do título, neste período, conforme eu acabei de explicar. Então, por exemplo, se o valor do título que eu comprei subir, eu posso mudar minha estratégia. Posso, ao invés de carregar até o vencimento daquele título, decidir vender antecipadamente para eu obter esse lucro. Muitas vezes pode ser, inclusive, maior do que aquele contratado e aplicar numa outra oportunidade. Eu preciso ter um destino para aquele valor, porque vender
sem já ter definido o que fazer com aquele dinheiro também. Então é importante que para tudo haja planejamento e estratégia. Né? E falando em estratégia, ela se baseia exatamente nessa questão de eu tirar proveito de todas essas oscilações que acontecem dos títulos públicos, mas assim, falando de curto e médio prazo. Então a gente está falando aí de 6 meses até 24 meses, nesta média, tá bom? E eu consigo fazer isso porque esses papéis do Tesouro Direto, eles são negociados todos os dias no mercado, eles têm essa variação de preço, é muito parecido com o que ocorre no mercado de ações. Então, isso também é possível no Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro, eles são divididos em 2 grupos, os pré-fixados e os pós-fixados. A exceção aqui são as LFTs, que é o Tesouro Selic, né? São os títulos atrelados à taxa Selic, e aí ela tem uma variação pequena, mas tem, a gente está vendo isso nos últimos dias, inclusive. Existe uma variação pequena, então ela não vai ser assim interessante para esse tipo de operação que a gente está aqui conhecendo hoje, que é o trade. Agora, com todos os demais títulos, é possível a gente conseguir uma rentabilidade muito significativa nesse período que eu comentei com vocês aí, que a gente considera curto, médio prazo. E um ponto importante também, quanto maior for o vencimento do título, né, quanto mais longe estiver esse vencimento, maior é a variação diária que esse título vai ter. E, claro, maior é a possibilidade de ganhos. Só que a gente não pode esquecer também de perdas. Então, aqueles títulos que são atrelados ao IPCA, que é o Tesouro IPCA+, são os melhores para a gente ter realmente um ganho mais expressivo, porque são os que têm os vencimentos mais longos. A gente tem atualmente vencimento 2035, 2050. Então, esses são alguns pontos importantes na hora da gente analisar um título, se o objetivo for fazer trade. Tá? Os títulos do Tesouro Direto, eles têm o que a gente chama de valor de face pré-determinado. Todo título do Tesouro Direto tem esse valor de face. Então, quando os juros caem, o mercado lhe reage e o valor desses títulos sobe e se ajusta à nova taxa de juros. E vice-versa. Por isso acontecem as oscilações. Por outro lado, então, se a perspectiva for de queda da Selic, que é o que estava acontecendo aí nos últimos meses no país, o investidor, na verdade o especulador aqui nesse caso, é interessante que ele compre, essas são siglas dos títulos do Tesouro Direto. Quando vocês entrarem no site do Tesouro Direto, vocês vão ver lá que a gente tem IPCA+, com um X vencimento, então você vê se é uma LTN, NTN, BNTNF, são as siglas para cada título do Tesouro Direto, que lá no site a gente tem isso com mais clareza. Então, se a gente tem uma perspectiva, uma projeção de queda na Selic, eu vou comprar aí os atrelados ao IPCA, eu vou comprar esses tipos de títulos, que eles vão se valorizar e eu até consigo fazer a venda antes do vencimento com esses lucros que a gente está comentando. Agora, se a expectativa, por exemplo, é de alta da Selic, então é mais interessante eu ficar com o Tesouro Selic, que são as LFTs, atrelados ali a essa taxa, porque depois que esse ciclo de aperto, digamos assim, se finalizar, aí eu posso adquirir os demais títulos. Então eu tenho que entender um pouquinho do cenário econômico do momento. Para tudo é estudo. Gente, dinheiro fácil, rápido, em grande quantidade, é mito. Eu tenho sim possibilidades de maiores rentabilidades desde que eu aumente o meu risco. E para que eu assuma essa relação risco-retorno, eu preciso estudar. Eu preciso sempre saber o que eu estou fazendo. Deixa eu trazer um exemplo na prática para desembaralhar um pouquinho os 2 slides anteriores. Eu estou dando um exemplo aqui de um título bem antigo lá, porque a gente consegue pegar um histórico bacana. Então, por exemplo, peguei aqui como modelo um título pré-fixado, é um NTNF, nesse caso específico, e com um valor de face de R$1.000 e vencimento em maio de 2021. Lá no primeiro semestre de 2011, ou seja, ele tem vencimento, melhor dizendo, em 2021, há 10 anos atrás, ele pagava 12,5%. Só que a gente viu o quê? A Selic realmente há 3 anos atrás ela estava acima de 2 dígitos. E aí o que aconteceu? Vem as alterações econômicas,
E aí, com o ciclo de afrouxamento monetário que foi acontecendo, no ano seguinte, né, 12 meses depois, em 2012, esse mesmo título passou a pagar 9% e não mais 12,5%. 2 anos depois, lá em 2013, né, a gente começou o estudo aqui em 2011, ele já estava pagando 7%. Então, o que acontece? Esses ajustes, essas oscilações é que vão fazendo com que os preços se alterem. Então, em valores do título, esse papel que valia lá no início R$308, aqui entra uma conta de matemática financeira, que a gente não vai detalhar aqui, mas como é que se chega nesse valor de R$308? A gente sabe que no vencimento o valor de face daquele título será, né, de R$1.000. Então, lá em 2011, quanto que ele valia? A gente tem que fazer todo um cálculo de matemática financeira, juros sobre juros, mas resumindo, o que é isso? 12,5%, que era a taxa que ele pagava lá naquele momento da contratação, 12,5% ao ano. A gente vai fazer essa projeção por 10 anos, fazendo a conta de juros compostos, juros sobre juros. E aí a gente chega nesse valor de face de R$308. Voltando então, né, a gente abriu um parênteses aqui só para entender de onde surgiu esse valor. Lá em 2011, o valor de face desse título era de R$308. Ok? Só que em 2012, ou seja, um ano depois, de 308, esse título estava valendo R$422. Isso significa uma valorização de, arredondando, 37% no período de um ano. Então, quem comprou esse título lá no primeiro semestre de 2011 e resolveu vender um ano depois, em 2012, teve uma valorização de 37%. Sim, somente com o título do Tesouro Direto. Em 2013, que a gente está fazendo aqui um comparativo no período de 2 anos, né, nos 24 meses, então a gente começou lá no primeiro semestre de 2011, lá em 2013, esse mesmo título que começou lá com um valor de face de 308, já estava valendo R$508, ou seja, mais uma alta de 20,38% nesse segundo período de 12 meses. Quando a gente soma isso neste prazo de 24 meses, que a gente está aqui fazendo o estudo, né, de 2011 a 2013, este título teve uma valorização incrível de praticamente 65% no prazo de apenas 2 anos. Né? Então, resumindo, quem comprou essa NTNF lá no primeiro semestre de 2011, ficou com ela carregando e, de repente, 24 meses depois, identificou essa valorização, vendeu antecipadamente, porque ela deveria carregar até 2021. Vendeu antecipadamente com uma lucratividade de praticamente 65%. Isso é especulação no Tesouro Direto. Mas onde é que eu encontro, né, essas informações? Como é que eu vejo isso do título? Se está valorizando, se está desvalorizando? Sempre, tudo que a gente fala de Tesouro Direto, gente, a melhor fonte, eu diria para vocês que a única realmente confiável é o site do próprio programa Tesouro Direto. Se a gente vai pesquisar na internet, a gente vai acabar caindo em vários outros sites de corretoras, de instituições financeiras, de blogs. Vão direto à fonte, né? Eu acho que é a medida mais prudente, a mais segura. Então, lá no próprio site do Tesouro Direto, é possível verificar a variação diária, período de um ano, né? Enfim, ao longo do tempo, a gente consegue ver a variação, tanto de taxa quanto de valor de face. Então, a partir dessas verificações que a gente faz lá direto, a gente consegue analisar, e se a gente tem esse objetivo de especular, a gente define uma estratégia a seguir. Agora, é muito importante sempre que a gente tenha em mente que quanto maior é a minha possibilidade de ganhos, maior é o risco que eu estou assumindo. E isso não pode jamais ser ignorado, seja pelo investidor ou seja pelo especulador, que eu diferenciei pra gente lá no início da aula, tá bom? O que eu recomendo? Se você tem interesse em especular no tesouro, e especular na bolsa também, quando a gente fala aqui de trade, não importa o tipo de operação no trade,
É muito importante conhecer as estratégias mais utilizadas por quem busca essas rentabilidades melhores, usando a especulação como um meio para isso. E é muito importante estudar e se aprofundar nesse tema para que você possa dar início às suas especulações. Não tem como pular do precipício sem ter um paraquedas. A gente precisa ter conhecimento e saber o que está fazendo, tá bom? Só não vale, não pode desconsiderar todos os riscos da especulação no Tesouro Direto. Quero deixar aqui esse acordo fechado com vocês. Bom, como últimas palavras, fica aqui sempre a minha gratidão pela presença de vocês em todas as nossas aulas semanais, né, em todos os conteúdos diários publicados, e a gente sempre convida para que todos participem, tanto do canal quanto do grupo de interação lá no Telegram, que a gente tem conteúdo sobre diversos temas. Aqui para o YouTube vem as aulas somente em formato de vídeo, mas lá nós temos uma série de outros formatos complementares também, algumas aulas que a gente não utilizou esse formato de vídeo e que tem lá à disposição, sobre mindset, planejamento financeiro, endividamento, renda fixa e variável, empreendedorismo e qualidade de vida. E antes da gente finalizar essa aula, eu vou sair um pouquinho aqui do slide só para mostrar para vocês lá onde que eu encontro no site do Tesouro Direto. Gente, joguei aqui uma pesquisa no Google, básica. Ó, até coloquei já variações no Tesouro Direto para ter um atalho. E aí a gente tem uma série de... Ó, aqui, por exemplo, vem um conteúdo que trata desse assunto, mas que é de uma instituição financeira. Eu vou aqui, ó, tesourodireto.com.br, histórico de preços e taxas dos títulos. Posso pesquisar no Google ou posso vir direto no site do Tesouro Direto e daí buscar aqui no menu. Eu vou escolher aqui o título, tá? É muito simples de encontrar, eu preciso daí aprender a estudar e analisar. Aqui, gente, eu vou escolher o título, sei lá, vamos colocar aqui Tesouro IPCA mais 2026, estou escolhendo aleatório aqui para vocês, ele já monta o gráfico. Aqui eu tenho os períodos que eu vou escolher, olha, de 30, 90 dias, um ano, todos os anos. Eu vou colocar aqui aleatoriamente o período de um ano, para a gente ver como é que esse título está se comportando, ou todos os anos. E aqui, olha, eu tenho os parâmetros, eu posso fazer uma análise aqui acompanhando as variações da taxa, ou acompanhando as variações de preço. Vamos dar uma olhadinha nos dois rapidamente. Então, olha só. A gente tem aqui, deixa eu pegar o período de um ano, porque eu acho bacana para a gente fazer uma análise. Ó, a gente tem aqui, olha como oscila, né? A gente tem garantida a rentabilidade contratada carregando até o vencimento. Agora, tudo que acontece entre a minha compra e o vencimento é esse universo que eu estou aqui mostrando para vocês. A gente está usando aqui o parâmetro de taxa. Então, por exemplo, olha, no dia 23 de março desse ano, a taxa desse título estava em 4,55. Quando a gente vem aqui, por exemplo, já para 6 de agosto, essa taxa já havia caído para 2,04%. E agora, falando aqui exatamente da data de hoje, ela está em 2,69. Então, olha como oscila e é aí que eu faço o trade. Lembrando que se eu tivesse comprado aqui sem estudar, aqui que eu quero deixar bem claro para vocês os riscos. Vou fazer trade, vou entrar lá, vou pegar um título de 2026, não quero muito longo não. Eu escolho aleatório, percebe? Eu vou ao sabor do vento. Eu vou escolher 2026 e vou lá, isso é em março desse ano, vou lá e compro, mas eu vou comprar só para fazer trade, compro. Se eu tivesse feito isso aqui em março deste ano, olha só, as oscilações estavam negativas, estão ainda, considerando lá a minha data de compra, eu não teria como fazer trade, eu teria que estar carregando esse título esperando agora uma recuperação. Mas por quê? Foi aleatório. Eu analisei o cenário econômico, eu vi projeção de Selic, eu vi como é que estava a economia, então eu preciso estudar. Vou olhar aqui, por isso, risco. Então, eu não posso simplesmente, eu vou comprar um título do Tesouro para fazer trade. Eu vi lá na aula, ou meu colega me falou, eu li um artigo, ou eu assisti uma live, né, nessa 300 mil lives por dia que a gente tem, né, nesse ano de 2020. Eu vi numa live que me falaram que se eu estudar, eu consigo fazer trade no Tesouro Direto. É fato, é fato.
Sem estudo, vai assumir todos os riscos. Quando eu venho aqui no parâmetro de preço, mesma forma, olha, ele estava aqui, ó, dia 4 de março, com o valor de face de 2.000, com o valor, desculpa, uma marcação a mercado de 2.835,77. 4 de março, então vamos pensar bem lá no início. Só que aí, olha, no final de março, ou colocando aqui maio, 2 meses depois, já havia caído. Então aqui, olha, de 2.835, estava com uma marcação a mercado 2.640. Por outro lado, olha lá em agosto, foi para 2.929. Então, se eu tivesse comprado aqui, no dia 23 de março, este título, acho que é o IPCA mais 2026, né? Deixa eu só confirmar aqui o título que eu já me esqueci. IPCA mais 2026. Então, comprei para trade, analisei, estudei. Ah lá, dia 23 de março, eu comprei esse título a 2.492. E se eu tivesse vendido aqui no dia 6 de agosto, eu teria vendido por 2.929. Claro que isso é proporcional ao quanto eu tenho daquele título. Se eu tenho somente uma cota, se eu tenho um título, se eu tenho vários, se eu tenho uma fração de título, mas é proporcional. Então, olha, de 2.492, ele foi para 2.925. Tá? Então, é aqui que vocês conseguem localizar, ok? Queria mostrar isso antes da gente finalizar, já fiz meus agradecimentos. A gente se vê então na próxima aula.